Oi, pessoal, eu sou a Jane, da Volar Imóveis. Hoje estamos aqui com a Grazi para fazer o terceiro episódio do VolariCast e nós vamos falar então sobre arquitetura sistêmica, sua casa fala. Grazi, por favor, se apresente, obrigada por estar aqui. E o que é arquitetura sistêmica? É um prazer estar aqui. A gente se conheceu num momento também de troca, né? De trocas da sua casa fala. Eu sou arquiteta, minha formação, meu lastro é arquitetura e eu vim fazendo outras formações que hoje fazem parte do meu projeto de vida, que é a sua casa fala. E inclui o Feng Shui e a constelação familiar. Porque dentro do meu processo aí como arquiteta que eu tenho trabalhado no mercado, eu era treinada, eu fui treinada para esse pilar visível, para esse corpo visível que é a casa, mas ele também tem pilares invisíveis. E é isso que eu acabei agregando e nomeei esse trabalho, esse meu projeto, essa forma, esse meu protocolo de trabalho de Sua Casa Fala. E a minha mensagem hoje principal é essa. Eu fiquei encantada na tua palestra, né? Como eu te falei, foi ela que inclusive realmente assim me encorajou a dar o start de eu iniciar o podcast também, porque eu comecei a perceber ali te assistindo o quanto o mercado imobiliário, então o mercado que eu atuo, o quanto a gente ainda está carente de informação. Então, vou falar por mim mesma, então eu entro dentro da casa da minha cliente ou do meu cliente, convidada ali para ajudar a fazer uma venda daquela casa. Normalmente quando eu entro eu acabo fazendo algumas leituras já, né, por conta da experiência do tempo que está ali, mas ainda assim eu sei muito pouco sobre o que pode ser possível, né, contribuir para dentro daquela casa para se ter uma vida melhor ou então para concluir um objetivo que seja de venda também, quando eles procuram para venda ou para troca de casa, né? E aquela tua palestra realmente me despertou, eu fiquei encantada com as tuas falas, né? Do quanto o imóvel ele fala por conta própria e a pessoa não sabe que às vezes ela está agindo por conta de uma planta do imóvel dela, de uma configuração do imóvel. Então, até um pouquinho antes de a gente iniciar, tu estavas comentando sobre isso, né? O quanto um arquiteto tem, de certa forma, um poder ali de influenciar a convivência das pessoas que vão estar ali dentro, né, Grazi? Isso mesmo. O ambiente, ele influencia a nossa forma de pensar, de agir. Acima do ambiente só existe uma coisa, que é a ação. Então, só a ação realmente que sobrepõe a esse corpo que nos envolve. Aí a gente está falando também de ambientes que são ditos como ambientes de longa permanência, que são os ambientes residenciais e os ambientes de trabalho. Então, aqui a gente está num ambiente profissional. Quem trabalha aqui passa quantas horas aqui? Ele é influenciado por esse lugar. Então, quando nós projetamos e olhamos para esses pilares invisíveis, então eu posso olhar para produtividade, concentração ou criatividade. O que eu quero? O que eu quero intencionar com cada lugar de trabalho, né? Com cada posição. Da mesma forma, nos ambientes residenciais. O que está relacionado a um quarto? O que eu vivo dentro de um quarto, né? Quais as funções a que ele atende? Então, tudo tem uma intenção. O que é uma cozinha? O que qual é o valor que se tem ao redor de uma mesa? A mesa é um lugar muito importante. Sagrado, né? Sagrado, né? E o que ela está comunicando? Esses valores, normalmente, a gente não planta junto com o projeto. A gente fala de estética, a gente fala de fluxo, várias coisas. Assim como você estava me dizendo, poxa, eu posso entender sobre quanto, enfim, custa um metro quadrado em tal área da cidade, ou qual é a infraestrutura que vai valorizar esse imóvel, mas entende que são números, são coisas que você pode medir, certo? Mas valores, propósito, isso depende de cada um, visão. Né? Então, o que a família busca, o que a empresa busca que eu posso, então, direcionar um imóvel. O imóvel tem muito para contribuir, já tem lá várias informações e a gente se conecta a um lugar. Ai, me senti bem aqui. Mas não sabe nem explicar, né? Não acontece isso? Sim. Não é? E aí a pessoa acaba escolhendo, às vezes, o valor nem era aquilo que ela estava pensando, mas algo chamou ali. Então, tem muita coisa que a gente desconhece, eu também desconhecia,
E quando eu comecei a entrar em contato com esse conteúdo todo, nossa, foi um universo e transformou a forma como trabalhar, sabe? E como eu estava te dizendo, é uma mensagem que eu agreguei hoje ao trabalho. E eu vejo quantas pessoas estão precisando disso, sabe? Tentando se entender. E aí a gente já entra no campo de autoconhecimento. Todo trabalho também passa por autoconhecimento. Eu entendo assim, a advocacia, a medicina, você como corretora, um professor. Então a gente precisa trazer essa base de conhecimento para dentro de nós, sabe? Isso se transforma em sabedoria. E aí você consegue, então, se conectar melhor com as pessoas. Porque o nosso trabalho, ele é pautado, todo trabalho é pautado em relacionamento, né? Então, começa comigo, depois com o outro, na família, e a terceira esfera é profissional. Então, eu aplico isso dentro da arquitetura, mas vejo sendo aplicado em outras áreas de conhecimento, assim como hoje você está dizendo para mim, eu também quero. Eu vejo que isso é algo que facilita também de você poder orientar seu cliente, trazer melhor proposta e que ele também consiga se posicionar para você, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas buscam. Sim. Sabe? Não param para pensar em valores, né? É uma visão. Enfim, já atendi muitos casais, que meu lastro sempre foi muito residência, sempre foi muito família. De assim, uns tempos para cá, do ano passado, final do ano passado para cá, que começou a empresa para mim, vir mais ambiente profissional. Mas, enfim, eu já atendi casais que, às vezes, eu vou fazer entrevista, eu tenho um protocolo, né, de atendimento, e eles passam por uma entrevista sistêmica, assim como você deve entrevistar também, sim. Né? Um médico faz, um professor, enfim. Todo mundo pode fazer isso, para conhecer com quem está conversando. Aí a gente chega numa área, que é a área de filhos. Tem uma área do Feng Shui que fala sobre isso. A área da criatividade. Aí na família, a criatividade se refere aos planos futuros da família. E o futuro, ou são projetos de vida do casal, ou são filhos. Mas assim, o que o casal junto vai construir, certo? E aí, às vezes eu pergunto, vocês querem ter filhos? O que vocês pensam? Aí um fala, não, o outro fala, quero. Vixe. E aí, sabe? Porque é algo muito grande, isso faz parte de uma visão de casal. Em algum momento, alguém vai ter que abrir mão, ou vai ter que assumir o destino do outro. Tipo assim, às vezes o casal acaba descobrindo que um não pode ter filhos, ou coisas assim, entende? Então, todas essas conversas que a gente deveria fazer, né? Não faz. Antes do casamento. Exatamente. Mas não é só isso. É sobre dinheiro, é sobre saúde, é sobre sexualidade, é sobre estudos, sabe? Às vezes tem aquele que busca conhecer algo e o outro que não. Espiritualidade. E aí, exatamente, também espiritualidade, questões assim. E às vezes isso causa um momento de crise, né? Tem uma ruptura ali. Então acontece nas casas, acontece nas empresas também. Aí eu sempre falo, quando os clientes procuram para mexer na casa, eles querem entrar numa nova fase de vida. Acredito. Eles, né? Quando eles procuram, eu vou mudar de cidade, ou eu vou mudar de bairro, ou vou mudar de... A família vai aumentar, ou a família diminuiu. Eles estão... Uma nova fase mesmo. Não é assim? E aí eles ficam visualizando isso, às vezes, de uma forma muito... Sabe? Não é consistente. Daí essa conversa do Feng Shui, dos fundamentos da constelação familiar, trazem, assim, muitos insights. É bem bacana. Eu sempre inicio esses trabalhos com essa conversa. E se alonga, assim, é muito gostoso, é muito bonito. Tem momentos que as pessoas choram, tem momentos que elas falam de coisas doloridas, mas ao final, a grande sensação que fica é assim, nossa, a vida me cobrou tal coisa, mas valeu pelo que eu aprendi, entende? Todo o processo é por isso. Eu identificar o que eu aprendi com o meu caminho e que agora, olhando para um imóvel sempre vai falar de alguma coisa a longo prazo.
Porque Depois quero que tu fala mais sobre isso. ninguém compra um imóvel para ficar, sei lá, um mês. Até pode acontecer alguma coisa que faça você ficar num prazo curto. Mas normalmente as pessoas projetam para muitos anos, né? Médio ou Sim, longo prazo. sim. Né? E tem gente que passa gerações até no imóvel. Então ele carrega muita informação. É muito bonito. As memórias. As memórias também. Isso. Legal. Ô, Grazi, e em que momento? Porque você já é arquiteta há mais de 20 anos, é isso, né? Sim, esse ano faz 26. 26 anos, nossa, iniciou uma menina. Que Eu bacana. tenho um filho que é engenheiro civil. Então, dentro de casa, respiram essa área da construção e arquitetura. Ele foi para esse caminho. O meu ex-marido é arquiteto também. E aí o filho do meio foi para a Marinha, mas tá assim voltado para máquinas e tal. E a filha aí vai fazer vestibular ainda. Tem Mas é jovem. justamente essa questão de falar muito sobre propósito, sabe? A constelação diz não é toda a família que a gente acaba sendo livre para as nossas escolhas. A gente às vezes vai no caminho da família, Uhum. sabe? Então, quando eu comecei a descobrir todo esse universo, Essa ia ser a minha pergunta, porque não é comum ouvir um arquiteto falando sobre constelação, pelo menos para mim, para meu mundo não é. Imagina 26 anos atrás, quando tu iniciou e tal, né? E em que momento que tu encontra a constelação e que tu escolhe trazer ela pro teu trabalho? Que realmente é algo muito bonito de se ver e não é comum ainda. Que um dia seja, né? eu Mas já conheci outras arquitetas que estudaram comigo, estudam ainda, estão nesse processo também, engenheiros, várias profissões. E para mim aconteceu diante de um fato na minha família, do que foi o divórcio. pessoal. Foi pessoal. Mas durante os atendimentos, e você também dentro do ramo imobiliário deve presenciar, sabe, questões às vezes de divórcio, que a Sim, pessoa acaba procurando um imóvel, se torna motivo, né? não é? Um falecimento, tem várias Uhum. situações. E aí a pessoa procura imóvel. Eu quero reformar, eu quero melhorar essa cozinha, esse quarto é pequeno, esse quarto é grande, vamos mexer. Mas vem todo um conteúdo. E Uhum. eu não sabia o que fazer com isso. É muita informação, é muita bagagem que eu faço. Não é? Sim. E o que eu vou fazer com isso? Eu sei desenhar o móvel, eu sei desenhar a casa, eu sei indicar se é um piso, enfim, a cor da parede. E aí eu não sabia trabalhar esse conteúdo. E quando eu passei pela situação e fui buscar essa ajuda para mim, eu vi, nossa, como tem coisa aqui que encaixa dentro do meu trabalho, né? Como eu posso ajudar mais essa família? Como eu posso ajudar mais a empresa? Nossa, e tem um conteúdo gigante, que são esses pilares invisíveis. O que seriam esses pilares invisíveis para ficar mais claro para quem está ouvindo? Dentro do Feng Shui são 9 áreas da vida. Uhum. Então a gente tem Guas de base, são 9 áreas. Sabedoria, trabalho e amigos. Então sabedoria fala a respeito daquilo que você aprende na vida e aplica. Certo? Porque muita gente faz curso de um monte de coisa e nunca põe em prática. Não é sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Exato. A área do trabalho fala sobre a missão de vida. Então, tem gente que trabalha pelo dinheiro. Uhum. E tem pessoas que estão conectadas ao seu propósito e à sua missão de vida. E a área dos amigos fala, o Feng Shui fala que os amigos são dádivas, entende? Então a gente tem amigos físicos, espirituais e lugares. Então aqueles que se conectam com você e que te fazem prosperar, porque é um network. Uhum. E tu precisas dessa rede, certo? Então, a área dos amigos. Aí tem um universo, eu podia falar bastante aqui de cada área. Depois nós temos mais 3 áreas, que é família, saúde e criatividade. Todas essas áreas é possível se observar dentro do Dentro da imóvel. planta. Sim, todas elas existem. São áreas existentes dentro da planta. Algumas, às vezes, por causa dos recortes da planta, elas mostram faltas, que a pessoa não trabalha aquela área ou ela não olha para aquilo. Se fosse numa constelação, é como se fosse uma exclusão.
Quando a gente exclui alguma coisa. Mesmo ela comprou, ou adquiriu, alugou, enfim, o imóvel daquele formato que já estava daquele jeito, mas tem um porquê de ela ter escolhido. Aquilo Exatamente. realmente é um reflexo de uma área da vida dela. Exatamente, Ah, exatamente. Então, a área da família fala, se for uma casa dos pais, a nossa família de origem, como é a minha relação com meus pais. Nossa, aí vem um nossa. monte de conteúdo também, é muito bonito. A área da saúde é tanto a saúde física como emocional, mental, espiritual, que a gente não é só corpo. Onde é a área da saúde? Vamos É o falar uma centro da delas, então. casa. Centro da casa. O centro da casa, por exemplo, se eu tenho um banheiro no centro da casa, um elevador no centro da Vixe, casa, não é bom. ela tem significados. A gente Provavelmente precisa. não é bom. Sim, é uma área bem sensível. E como ela é o centro, o que acontece nela influencia todas as outras áreas. É uma das áreas que a gente tem uma atenção especial para ela, tá? O centro do imóvel. Então, se tem implantado eu já peguei com um elevador, com um banheiro. A primeira pergunta que eu faço: tem alguém doente na casa? Né? Porque é a área da saúde. Aí vem toda uma questão, uma história. Se não tem, a pessoa está predisposta. É algo muito forte. Tá? A área da criatividade fala de filhos, projetos de vida. Muitas vezes essa área é faltante, então é uma pessoa que não consegue se organizar no futuro dela, sabe? Não consegue projetar e cumprir as metas. E aí a gente tem os guardas de poder, que no imóvel é lá no fundo do imóvel, geralmente ficam os quartos. E fala sobre prosperidade, sucesso e relacionamento, que são 3 áreas da vida. Vai estar lá para a região do quarto, provavelmente, é o fundo do imóvel. Isso então. mesmo, é o que eu preciso acessar mais o imóvel para chegar. E geralmente ficam os quartos. Aí também é sensível se tem banheiros. O banheiro, pelo fato de existir um vaso sanitário, que é um vórtex, né? É um dreno, precisa drenar a energia. Mas nessas áreas também tem algumas leituras, né? Então a gente conversa sobre isso. Fala sobre, por exemplo, se eu tenho um banheiro na área de relacionamento, eu já consigo perceber que essa família ou essa pessoa que dorme ali, se for um quarto, né? Tem uma questão com a autoestima. Se for na área de sucesso, tem a ver com a autoconfiança dela. Tipo assim, eu vou bancar isso, vou fazer, vou sair. Sabe, porque é isso a gente na profissão, a área de sucesso está muito ligada ao trabalho. Quem eu sou, o que as pessoas falam de mim, sabe? Qual o rastro que eu deixo. Então, também tem algumas situações ali que eu consigo ler sobre autoconfiança. Entende? Eu estou bancando quem eu digo que eu sou, sabe? Caramba. Essa sou eu. E a área da prosperidade fala sobre aquilo que você, sabe, está dentro de ti, tu tem isso para falar, exala isso. É o que é mesmo. E fala também sobre dinheiro. Então tem muitas leituras. Às vezes uma área da prosperidade eu já peguei e caí numa lavanderia. Caiu. Aí meu cliente dizia, agora eu tô lascado. A minha lavanderia é sempre uma bagunça. Aí a gente orienta, não, mas na verdade, nessa área você não pode ter um vazamento, né? Tem que ter, não é que o imóvel nunca vai estar bagunçado. Tem gente morando, acontece isso, mas é uma bagunça de 1 ano, 6 meses, entende? É a coisa do dia a dia. Então, de estar organizado, em pleno funcionamento. Então, tipo, você vai vender o imóvel, às vezes tem um monte de coisa básica para fazer. O que ele está contando, né? O que ele está contando dessa família que cuidou dele até então? É verdade. Isso demonstra já que não havia cuidado ali, né? Então, um imóvel realmente ele vai chamar atenção ou não, né? Já através da primeira impressão lá fora, já no muro, já na entrada daí da casa, né? Mas as paredes, a pintura, realmente ela fala muito. Então, às vezes é um toquezinho de pintura, vai dar outra cara pro imóvel. E fora que o imóvel, se eu fosse constelar, né? Que a gente constela o imóvel, mas o imóvel serve à família ou serve uma empresa. E a empresa ou a família servem um propósito. Se eles não têm claro isso, sabe, que cria toda uma desconexão. É simplesmente um objeto sendo sugado. Tem que estar claro para os moradores que o imóvel está ali para servir eles, então. Isso é uma coisa que eu acho importante dizer, né? Falar e dizer qual é o teu propósito nesse lugar.
Para onde você está levando sua família? Para onde você está levando sua empresa? Então, isso te dá força, porque é o que a gente conversou, acho que antes de iniciar aqui, fala sobre intenção, Que sabe? normalmente não tá clara, né? Exato. Então, se eu tenho uma empresa simplesmente porque eu estou correndo atrás de dinheiro, é uma coisa. Mas se eu tenho uma empresa visualizando um propósito, não, eu vou agregar no mundo tal coisa, é isso que eu vou me dedicar, é completamente diferente. As pessoas que você vai atrair para sua equipe são completamente diferentes. Os clientes que você vai atingir, enfim, a tua mensagem são outros completamente diferentes. Muda tudo. Muda tudo. E, como eu falei, ali dentro, dentro do imóvel, você gera uma identidade. Quando a gente vai decorar, nada mais é que criar uma história, uma narrativa. Eu cheguei aqui, eu já entendi o que eles estão falando aqui, né? Falando sobre comunicação, sobre posicionamento. Isso é muito rico, assim, para quem gosta do assunto, para quem busca se conectar com pessoas assim, gente, só amplia, isso cresce, sabe? É como uma planta. É diferente você plantar a planta num vasinho e deixar ela crescer. Livre. Isso, exatamente. Então, dá para ter a planta das duas formas, mas é completamente diferente. Que legal. Então, voltando na pergunta, começou com uma história tua pessoal, realmente, que tu entrou nesse oceano aí da constelação. Exato. Eu comecei com Feng Shui e, como eu te falei, eu tinha aquele conteúdo de conhecimento e aí o Feng Shui te obriga a passar pelo processo. E aí eu apliquei na minha casa. E aí... Deu a mudança na pele. Sim, e dói. Não só isso. Você vê que você tem tal coisa para rever na tua vida. Porque toda decisão, tipo assim, eu sou essa pessoa hoje, mas se eu quero ser uma Graziella assim assado, eu tenho que deixar muita coisa dessa agora. Muito obrigada, até aqui eu vim, mas não é essa pessoa que vai me levar para lá. Mas eu tenho que olhar para alguma coisa ali que eu não queria olhar. Exato, isso dói. E aí você tem que fazer escolhas também. Então, isso é um momento de ruptura, por isso que a casa obriga muito a tomar decisão o tempo todo. Se você vai olhar para propósito, para onde está levando a sua família, você vai tomar muitas decisões importantes. E às vezes isso significa deixar de ser, sabe, alguém que, eu já conheço, a nova eu não sei. Então, às vezes a gente não avança porque não quer crescer mesmo, sabe? Mas olhando o projeto desse jeito, como eu comecei a ver na minha casa, e eu já tinha projetado minha casa, e comecei, meu Deus, como é que eu projetei meu quarto assim, que estava numa posição desfavorável, sabe? E me trouxe uma forma de pensar. Entende? Eu me via lá dentro, eu entendi, poxa, exatamente essa Graziella que eu sou, era o que a casa estava falando. Por que eu não via isso? Por que eu não queria encarar isso, né? E aí hoje, quando eu proponho para os clientes, eu sei que vai doer, algumas coisas é difícil de falar. Então, eu já fiz leituras de imóvel que mostra que o casal tem uma triangulação acontecendo. Caramba, até isso é possível visualizar. Dá para ver. E aí, como que eu falo isso? Eu sei que dói, entende? Como que eles vão tratar isso? Então, esse processo todo eu aprendi de formas diferentes, né, com a minha casa. Mas eu vi de várias maneiras. Falar sobre dinheiro é difícil. Imagina. Falar sobre filhos é difícil. Às vezes os assuntos de filhos vêm muito. Os pais querem, o meu filho não dorme, o meu filho isso, o meu filho aquilo. As questões de filhos nunca estão nos filhos. Estão nos pais. Daí os pais querem que os filhos sejam perfeitos, mas eles não conseguem olhar, às vezes, para os pontos que eles têm que se ajustar. É mais fácil você apontar para o outro, sabe? Isso é pesado para os filhos. Eu estava ouvindo falar de um terapeuta que até determinada idade, se não me engano até os 7 anos, ali todas as doenças que a criança externaliza vêm do que está acontecendo com a mãe. Depois tem uma outra idade, se não me engano dos 7 aos 14, tudo que ela externaliza é do que está acontecendo com o pai ou com o relacionamento dela com o pai. Eu achei aquilo super interessante, acho que é entre o relacionamento dela com
com a mãe ou com o pai. E principalmente se a mãe tá sofrendo, aquilo realmente sai na criança, sabe? Muito interessante, né? Aí, lógico, né? Nem falando de comportamento, é falando realmente de saúde física, Uhum. externa também, baseada no que os pais estão passando, né? Sim, eu desconheço exatamente o que ele falou assim, para você, mas eu já fiz curso de constelação específico para a área de saúde. E é bem sensível lidar com isso, mas assim, do 0 aos 7, o mundo da criança gira muito na esfera da mãe, Uhum. né? E aí a gente está falando da construção de autoestima. Dos 7 aos 14, gira na esfera O do pai. pai, porque aprender a ir para o mundo, tipo, vou vender uma rifa, vou subir numa árvore, vou aprender a andar de bicicleta, vou me ralar, voltar para casa e no outro dia eu vou fazer tudo de novo, vou aprender mais. E depois, dos 14 aos 21, aí se é uma menina, tá voltada ao universo da mãe, se é um menino voltado ao universo do pai, porque tem todo o processo de amadurecimento do corpo, que a mãe passou pela menstruação, os seios, sabe? Tem Uhum. todo um processo que é daquele corpo da mulher e do corpo do menino. Enfim, tem aí várias coisas. Mas a área da saúde, sim, também tem várias explicações que vêm do universo da mãe, do pai, da própria família, né? Legal, então a casa realmente pode trazer pra gente autoconhecimento simplesmente por eu observar a forma Isso. que eu organizo as coisas ali dentro. Eu sempre explico que, como eu trabalho com Feng Shui e com constelação, o Feng Shui fala do onde. Onde estão as coisas? Onde seria a casa. Ah, tá. Entende? É uma leitura de espaço. Uhum. Ele é um conhecimento milenar, né? Tem Uhum. mais de 4.000 anos, e ele nasceu para isso, para estudar o espaço físico. E a constelação, que é outro processo que daí eu trouxe também para a arquitetura sistêmica que eu falo, aí ela faz a leitura do sistema familiar. Então, da minha história, da minha família, da história da empresa. Então, são duas coisas diferentes, mas porquê, que né? estão Conectadas. conectadas, assim. Essa rede acaba... Então, quando eu mudo de lugar, eu vou me conectar a outro onde, certo? Eu tenho outra casa me servindo a minha família, a minha empresa. E eu posso fazer uma mudança ali, realmente deixar então comportamentos, ou provavelmente eu vou estar repetindo o mesmo padrão. Exato. Pode sim. Tanto que quando você me fez a pergunta, como que eu descobri, com o Feng Shui, quando eu comecei a estudar, eu já estava divorciada e tinha mudado de casa. Mas comparando as duas plantas, a antiga quando eu era casada e a nova quando eu era divorciada, elas tinham o mesmo padrão. Os banheiros, as áreas de dreno. Então, ou seja, eu passei por aquilo tudo e eu não tinha mudado muitos pensamentos, muitas formas que eu sentia o mundo. Aí com o Feng Shui, quando comecei a Você tá estudar... falando e eu já tô aqui pensando. Eu pensei, nossa, pior que a posição do banheiro pra quarto e tal, minha continua igual o antigo imóvel. Já tô aqui fazendo. a baliza de tudo é a porta de entrada, a porta principal. É uma das primeiras perguntas que eu faço para os clientes quando eu vou em atendimento, quando eu conheço o imóvel. Uhum. Se é uma casa, às vezes eles entram lá pela garagem. Uhum. Ou um apartamento, entram pela área de Pela sala. lavanderia, Tem pela gente que entra pela cozinha. entrada de serviço. Isso já diz bastante coisa sobre ela. Porque dentro do imóvel é uma programação mental mesmo, certo? E existe um lugar de entrada. A entrada principal todo imóvel tem. Uhum. Quando eu não uso essa entrada principal, é como se eu estivesse me vendo em segundo plano, até na minha casa. Eu não sou a pessoa principal. A visita é eu não. Exatamente. Caramba. Então, o imóvel não espera a visita. O imóvel espera a família. Ele tá pra servir a família. Os donos da casa. Então, ali já tem bastante coisa. E é através da porta de entrada que eu consigo encontrar as áreas que eu estava falando para você, as 9 áreas. A baliza é a porta principal. Aí eu já vi porta principal que não abre. Que, enfim, é cheia de cupim, que a maçaneta
cai e tal, não tem número na casa. Cada coisa dessas tem uma informação, fala de algo da pessoa. Pois é, a constelação olha também para a questão de numerologia, para os números em si ou não? A constelação não, né? E numerologia a gente tá Vai para falando outra outra área. Eu área não mesmo. saberia te falar sobre a numerologia, mas aí é outra área de estudo, né? Uhum. Mas o fato de você não ter uma... Eu já cheguei, por exemplo, numa empresa, num prédio, Uhum. fui conhecer a sala. Cheguei lá no andar, cadê a sala? Não tinha nem número na sala. Então, se Pela sua você... porta. Tinha uma porta lá, então eu tive que perguntar em outras salas qual é a sala do fulano. Então, assim, você não quer ser visto, Uhum. não quer ser encontrado, entende? Então, certas coisas estão falando a respeito de como você se posiciona no mundo. A porta de entrada principal da casa fala da saúde do homem da casa também. Então, tem várias Tá mais coisas. ligada com o homem da casa, Sim. se tiver um casal ali. Isso, exatamente. Quem é o homem da casa. Pilar principal ali na casa. Né? Exato. Uhum. Ela tá falando da saúde do homem da casa. A cama tem N significados, colchão. Às vezes eu pego casais que... a gente quer uma casa nova, porque a gente tá começando a relação, e tarará. Tá, então a primeira coisa, eu até falei na palestra, eu sempre falo. O colchão é novo, né? Por favor, a relação é nova, o colchão é novo, porque é o objeto que mais fica perto do nosso corpo. Uhum. E ele carrega energia de outras pessoas, se você teve outro parceiro, outra parceira, enfim, ou mais parceiros. Então, se você quer realmente blindar a tua relação, fazer, sabe, as coisas de um jeito sólido, sempre Colchão novo. começa com isso aí. E não se Colchão. coloca a visita dormir no colchão da gente também não, né? Também. Costume que a gente entendia que era educado, convidar, Exato. né, o parente, a visita, deixar dormir no quarto principal e né, não é o indicado, né? Não é. E hoje não tem desculpa, né, pra gente, tem hotel, tem Airbnb, tem várias coisas, mas o teu lugar, né, é muito sagrado, o quarto é muito sagrado. Sim. O quarto dos filhos, como posicionar a cama, como eu durmo no quarto, durmo e acordo todo dia, é como eu vou me relacionar com a vida. Então, isso tem, conforme a sua cama, dentro do espaço do quarto, você está condicionando o seu corpo, a sua mente, o seu sentir para um olhar para a vida. Eu estou olhando para a vida, eu estou de costas para a vida, isso tem relação com a porta do quarto. Se eu vou estar olhando de frente para uma janela, para a porta, ou Se se eu eu vou estou de estar de costas para a costas. janela, enfim. Imagina estar de costas para a porta. Meu, isso é super comum. Agora eu tô pensando, a É. maioria dos apartamentos que eu entro, tu entra e a cama tá nessa parede da porta. Exato. Uhum. Ou assim, já peguei muito, abre a porta do quarto e já bate no armário. Também. Né? De tão pequenininho, porque hoje os imóveis são cada vez Vou menores. falar, nos lofts agora isso Não é é? super comum. Não é assim? É. Enfim, cada coisa dessa tem um significado. E o nosso corpo absorve essas informações através dos nossos sentidos, dos 5 sentidos. Então, visual, olfativo, gustativo, o tato. Então, um quarto, assim, eu gosto muito de falar isso para os casais, que ele seja muito sinestésico, sabe, gostoso, a tua roupa de cama bem gostosa. Exato, porque para você. Tem objetos que você percebe que é muito usado nos quartos de casais, ou que costuma, né, ver ele com frequência e não deveriam de ser usados? TV. Ai, eu não Campeã. tenho. No quarto, a função do quarto, todo quarto, a função é para o descanso. Mas o quarto de casal é descanso e intimidade. Tipo, é o único lugar do mundo que é programado para aquele casal que resolveu dar um sim um para o outro. Vamos caminhar junto na vida? Vamos. Então a gente vai ter um quarto. Esse é o nosso lugar no mundo para a gente, sabe, se abrir, se tocar, se olhar, chorar, rir, enfim. É aquele lugar. Aí você coloca coisas ali que tem a ver com aquilo que você quer ter na relação. E uma televisão,
Ele é como se fosse uma terceira pessoa, ele te desvia o olhar para a pessoa que está ali contigo. Uhum. E tipo assim, diante do nosso dia, que é corrido, eu tenho que trabalhar, tenho que resolver problema, tenho que pagar conta e tal, tal. Quantas horas que eu passo com o meu companheiro, a minha companheira? Qual o tempo que eu tenho dentro do meu dia para ficar ali com ele? Aí eu vou dividir isso com uma Com TV, uma TV. complicado. E aí, Corta a TV, então. depende do que você quer para o seu relacionamento. Mas eu diria que isso é uma coisa que distancia, não aproxima. Acredito. Não aproxima, não agrega, não contribui, não constrói, não cresce. Muito difícil. E você tem um espaço na sala, enfim, vai lá, assiste o que precisa e tal. E o quarto deixa para esse momento de intimidade, né? Então, esse é assim, a linha de pensamento que eu planto. Mas, como eu disse, é uma escolha do casal, é conforme a visão deles. E normalmente eles adotam essa ideia de TV, quarto sem TV? Depende. Se o casal já está um pouco distante, porque às vezes não são os dois, por exemplo, é bem comum de eu fazer Feng Shui e só a mulher participar. O cara, né, o marido, não quero, não acredito e tal. Aí ela não consegue, sabe, plantar isso. É difícil, assim, mas a pessoa que busca o autoconhecimento, ela também é responsável por trazer isso para a relação, para a família, para a empresa. Então, também, você ficou, sei lá, 20 anos sem olhar para isso e, de repente, olhou, mas para o outro, talvez, ainda isso não é algo muito claro, né? Então, é uma construção. Normalmente, assim, das experiências que eu tive de atendimento, as mulheres buscam mais, sabe? E aí, eles vêm, depois vão vendo também os resultados, porque elas vão ficando num lugar diferente. Opa, o que está acontecendo? Porque vai mudando, sabe? Tem ensinamentos assim para você começar com você. Legal. E aí a família vem atrás. Puxa, né? Então, quando a gente fala de pai e mãe, a mulher tem muito poder ali. Ela é a responsável pela plataforma emocional da família. Tá com a mulher mesmo, então. Tá com a mulher, porque esse mundo interno, a mulher é isso. É muito pra gente essa amplitude de ver as coisas além do que o óbvio, assim, pra gente é Natural. algo que vem, é natural. Então elas geralmente estão procurando o autoconhecimento e depois que elas começam a construir isso dentro delas, floresce algo também, né? Ela vai levar. Pois é, falando em mulher, tem algum lugar da casa que pode contribuir para essa intuição dela ficar mais aflorada, para ela se observar ainda mais, se escutar mais? Qual seria esse lugar da casa mais propício para... Quando a gente falou aqui das áreas de base, a área dos amigos, que é onde a gente fala sobre os amigos espirituais, que aí é essa conexão com algo maior, tá? E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho religião, não tem a ver com religião. Mas entenda, eu tenho minha cabeça, eu aprendi coisas, mas tem algo maior do que eu. Para todos nós. Aí pode ser a natureza, pode ser o sol, pode ser, né, o que você aprende nos teus ritos aí de religião. Mas tem algo maior. Sim. Então, a área dos amigos fala sobre isso, esse algo maior que nos une. Porque a gente está numa rede e o que eu faço, de alguma pequena forma, qualquer pensamento muda alguma coisa. Né? Muda uma ação, muda um olhar, muda tudo, muda uma história. Então, essa área, geralmente, a gente indica para áreas de meditação. Se você quer ter uma frase, um mantra, algo, sabe, que você quer realmente internalizar mesmo. Ancorar isso Legal. Na família, é essa área. E a segunda área é a área da sabedoria. Também está ligada a isso também, porque é você buscar algo maior, né? Dentro do Feng Shui, a área da sabedoria é uma montanha. Então, você, para chegar no cume, você tem que andar, e isso não é fácil, fazer uma subida, né, de montanha, mas quando você chegar lá, você está mais perto do céu, está mais perto de Deus, está mais perto desse algo maior. E lá você pode colher uma semente de sabedoria. Eu acho muito bonito isso, porque é justamente a construção da gente, né?
todo o processo da vida é a construção de si mesmo. Então, essas duas áreas, quando identificadas no imóvel, a gente pode ancorar isso, se é algo que a pessoa quer trabalhar mais. Dentro da minha casa, quando eu descobri a área de sabedoria, tinha uma falta. Como que identifica que tem uma falta? Porque tem um recorte na minha planta, e aí quando eu vou analisar as áreas, poxa, justo na área de sabedoria? Como assim? Porque eu adoro estudar e tal. Mas não é sobre isso, é sobre a aplicação, né? Aí eu fui trabalhar isso também. E a área, tem algumas áreas que estão relacionadas à outra. Por exemplo, a área dos amigos tem total ligação com prosperidade. Então, às vezes, eu não tenho prosperidade porque eu não estou fazendo a ligação com as pessoas certas. Não Né? está nutrindo aquela área ali, talvez. Exatamente. Ou não está bem abastecida também com amigos Exatamente. próprios. Exatamente. E todas essas áreas vão aparecer mesmo que a gente estiver falando de um imóvel de 35 metros, de um Sim. imóvel pequenininho, ali, Não de um importa. loft. Numa mesa, numa cama, eu posso aplicar, não importa o tamanho. Ele é... Todas as áreas vão aparecer também em um objeto, por exemplo, uma Sim, cama? sim, sim. Caramba. Então, hoje, por exemplo, a minha mesa, eu aplico o baguá e eu sei na minha mesa onde vai meu celular, na área dos amigos, onde vai a minha agenda, na área dos amigos, os livros que eu estou estudando, as coisas que eu tenho para fazer, qual a área, onde que eu tenho a prosperidade, eu coloco uma planta, ou eu coloco dinheiro, sempre visualizando, aí eu intenciono tudo, eu não encho a minha mesa de coisas, mas a área central, que é a do meio, é a área do trabalho, sempre está limpa, organizada. Então, olhando a mesa, eu sei o que a pessoa é no trabalho, entende? Porque eu consigo ver as áreas. Então, não é questão de tamanho. Tudo tem na sua proporção, tem uma leitura. Então, a tua mesa de trabalho está falando, a tua cama está falando, teu quarto está falando, tua casa, teu terreno. Terreno fala também. Também, sim. Também dá para falar bastante coisa, dá para conhecer bastante coisa. E o terreno fala do que vai acontecer com a família nas áreas durante o tempo que ela morar ali. Entende? Ó, essa área para a família é faltante. Às vezes é relacionamento, às vezes é prosperidade. Enfim. Então, os terrenos têm vários desenhos e mensagens diferentes. Então, a responsabilidade de uma construção. Exato. Porque quando tu constrói, então, na verdade, está dizendo o que as pessoas que vão morar ali vão vivenciar. Tem isso aí, exatamente, tem essa mensagem. Aí eu comentei contigo que eu agora tenho construtoras. Te procurando. Procurando, porque estão olhando já para esse mercado de uma forma mais holística. Que bom. Entende? E compreendendo as coisas que são veladas até então. Não é simplesmente uma construção, né? Ela está falando muita coisa. Tem uma construção mental ali, digamos, sabe? E aí procuram para alinhar, para fazer umas plantas mais... buscando mais alinhamento com propósito, porque eles também estão colocando isso no marketing. Sabe, ó, que a gente está buscando tal coisa dentro dessa... Enfim, às vezes é um prédio residencial para tal faixa etária. Às vezes estão também já direcionando, né? Para que tipo de família, que é um clube, estudante, Airbnb, enfim, qual é o tipo... Para que essa construção, esse empreendimento vai servir? Então, você pode criar uma narrativa já a partir da planta. Entende? Legal. Tava pensando agora, Augusto Cury tem participado também, algumas construtoras acabaram chamando ele para fazer esses locais nos empreendimentos onde as pessoas passem por ali para refletir, para ter descanso para a mente, para usar de palavras positivas também para reprogramar. Mas aí agora eu tava pensando, então, poxa, em vez de ter só um lugar, né, por que não se preocupar com o formato da planta lá dentro do imóvel, que é onde eu vou passar realmente a maior parte do tempo? Exato, porque ao projetar a gente está fazendo isso. Aí influencia cores, iluminação, ventilação, tudo, né? Mas a gente faz de forma intencional, sabe? O que eu quero plantar aqui. E isso, imagina, na forma de venda. Né? Quanto isso aqui se torna comercial, mas na verdade o quanto isso contribui, na verdade, para quem vai morar. Exatamente, porque a pessoa também tem que
tá alinhada com isso. Sim. Entende? Às vezes ela vai refutar, porque não é assim que ela pensa. Mas, de novo, é o que a gente estava falando, qual é o tipo de cliente que eu quero. Entende? Eu já posso direcionar a partir dali. Eu não pulverizo isso. Eu escolho um nicho mesmo. Exatamente. Pessoas que se importam, que dão valor para determinada... Exatamente. E é essa narrativa. É pra cá que você quer vir? É esse tipo de visão que você tem pra sua família, pra sua empresa? Não é, então não é aqui. Porque isso também implica em uma cultura, tu entendes? Eu vou encontrar pessoas que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma, fazem escolhas parecidas. E isso te torna... É o que a gente fala hoje das comunidades, egrégora, certo? Hoje, no caso, você percebe que as pessoas que te procuram, que normalmente não são mulheres, é porque estão também nessa busca realmente já do autoconhecimento, tem esse olhar mais do todo e se preocupa com isso, né? Exatamente, e fala sobre valores, né? O que é negociável para mim, o que não é. Tem muita gente que, às vezes, como assim, negociável? Tem coisas que eu não abro mão. Inegociáveis. O que é isso dentro de um relacionamento? O que é isso na criação dos filhos? O que é isso no seu trabalho? O que é inegociável? Que daí vai chegar um cliente que ele quer negociar. Não, isso não faço. Negocia. Isso não é comigo. Daí você precisa procurar outra pessoa. E às vezes isso salva todo o teu negócio. Sim. Entende? Te leva para outro lugar. Se você realmente tem isso já muito claro e projetado, onde que você quer levar a sua empresa, você vai saber dizer não para quem tem que dizer não. Eu não posso lhe ajudar. Isso eu não faço. Isso Legal. é muito importante. E são valores. Valores claros. Valores claros. Essa semana passada e essa semana eu atendi acho que 4 empresas e nenhuma tinha missão, valores e propósito. A maioria não tem. Então, aí eu fico perguntando, como é que você contrata? Tipo, a tua empresa tem um tipo de cultura, daí como que você contrata? Com que tipo de pessoa que você busca? Você tem que entender se ela tem os valores alinhados com o teu. Sim. Porque já é natural. Aí eu sempre dou um exemplo. Digamos que você vai estar colhendo currículos, certo? Você vai fazer uma seleção. Aí vem currículos maravilhosos. Aí chega lá, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Aí tu tens uma empresa que trabalha com carne. Enfim, frigorífico. Só que aquele currículo é de uma pessoa vegana. Tipo, vai dar certo? Sabe? Você vai, em algum momento, bater de frente com o valor de vida. Sim. E ela pode estar fazendo aquilo, se colocando para a vaga, porque ela está num momento de sobrevivência. Mas isso não vai ser duradouro. A longo prazo não vai dar certo. Então, valores têm que estar muito bem definidos, sabe? Claros. E se posicionar. Porque posicionamento profissional, quando a gente fala de imóvel, aí como eu te falei, a gente decora e tudo aquilo vai contar uma história. A história da onde a empresa veio, quem ela é hoje e quem ela vai ser daqui 2, 5 ou 10 anos. Certo? Que é visão. Então, tá narrando ali. E eu tenho como plantar isso, como ancorar isso dentro da empresa através de uma comunicação da arquitetura. Tem como fazer isso. Mas se a pessoa nem sabe por que ela quer comunicar, ela nunca parou para pensar. Então, esse processo da entrevista sistêmica serve para isso. E o Feng Shui entra nisso também, a constelação, os fundamentos. Caramba. E aí você começa a ter um posicionamento, tipo assim, eu não tenho nem dúvida de falar contigo, que eu sei qual é, sabe, o que a tua empresa serve, qual tipo de cliente que ela busca, ao que ela se propõe. Fica muito claro, fica muito... E aí você falando de valores, você não tá precificando de qualquer jeito também, sabe? E aí você sabe qual é o seu nicho. Então, várias coisas começam a se colocar num lugar mais fácil, Sim. sabe? De galgar o teu crescimento, de ampliar tua área de mercado. Fica muito mais fácil de ser lembrado, porque não confunde. A empresa chama arquiteto e aí ganha uma aula sobre valores, missão e propósito, né? Eu adoro fazer isso. E assim, graças a essas duas ferramentas, sabe? Porque a arquitetura me trouxe o conhecimento, como você falou ali no início. Eu entendo da parte técnica,
a parte legal, o que precisa para um documento, sabe? Para passar a escritura, Mas isso é enfim. pouco. Mas isso é uma parte. Sim. É a parte, digamos que eu falo sempre, a parte física, mundana. Uhum. E essa parte que é velada, a gente às vezes não, quase sempre não, sabe? Estamos acordando para isso. E agora com inteligência artificial, tipo, muita coisa, muitas profissões vão sumir também. Uhum. Eu sempre falo sobre isso agora, a partir de agora, assim, eu tenho falado bastante. Então, quem está conectado com esse interno, entende? Ele consegue se conectar com as pessoas, porque o que a inteligência artificial difere de um outro profissional, tipo, né? A mente de um computador, como é que eu vou competir com aquilo? É justamente por essa camada velada. Eu vejo assim que é uma área enorme, sabe? O sentir. Uhum. As emoções. As emoções, exatamente. A visão, porque isso é individual, sabe? Sim. Você não vai jogar isso num computador. Não tem sabe? como. Entende? Isso ali não vai te dar. Porque é único, né? Cada família, cada empresa. Então eu vejo os projetos assim que tem feito com isso e as pessoas ganham força. É isso que eu ia te perguntar. Tu volta depois, passou anos, voltas lá naquela família para ver o resultado realmente das pessoas usando? Eu não tenho muitos, eu tenho 26 anos de arquitetura e eu tô há 5 estudando isso. Constelação, Feng Shui. Então eu já tive casos de pessoas, por exemplo, peguei uma vez uma fisioterapeuta que ela atendia todo mundo que quisesse fazer fisioterapia, tal. Daí chegou na pandemia, ninguém sumiu, todo mundo. Aí ela ficou desesperada, meu Deus, o que eu faço, tal. E ela tinha um curso numa área específica de bebezinhos, dos recém-nascidos, trabalhava no hospital. Então, assim, quando ela foi trabalhar no consultório dela, depois da pandemia, tipo, poxa, cadê meus clientes? Sumiu todo mundo. Eu disse, que bom. Agora vamos focar, exatamente. Então, às vezes, aquilo que eu te disse, afasta muita coisa, limpa, some, a pessoa se vê meio perdida, mas depois aquilo cresce. E aí vem com força, porque você entendeu qual é o caminho, entende? Não adianta julgar, assim, pra muito. E já aconteceu de vários, assim, de empresa, já teve muito. Já fiz escola, já fiz clínicas médicas da mesma forma. Um momento que você entende qual é o teu caminho, muita gente vai embora, né? Limpeza. Exatamente. Às vezes relacionamento. Pois também. É, né? Quando faz para casais também, isso deve de trazer realmente, porque ou realmente se une, isso, fortalece aquele casamento, ou vem a ruptura realmente. Exatamente. E eles descobrem que não estão conectados. Que o caminho de um é diferente do caminho do outro. Porque imagina, você puxa planos futuros que talvez eles não tinham falado muito, estavam levando, deixando acontecer. Já tive histórias de união, assim, do casal, porque às vezes você está casado há muitos anos, mas é como se não tivesse, entende? Aí como conectar de novo. Aí na palestra eu falei de um casal que eu tinha lido na planta, eu adoro essa história, e tinha uma churrasqueira numa área da casa e falava que tinha uma pessoa explosiva, agressiva e tarará. Daí eu tava bem começando, eu disse, como é que eu vou falar isso, né? E o casal veio e ela queria arrumar alguma coisa no casamento, só ela não falou pra mim, mas eu conseguia perceber, assim, que ela não queria que eu dissesse, não fala pra ele quanto que eu paguei. Aí eu falei, não, isso não, se ele me perguntar, eu vou falar a verdade. Não é. Mas ali já mostra que tem uma distância. Porque casal é unidade. Enfim, aí foram algumas situações. Aí no dia da consultoria, ela sentou. E aí quando eu cheguei nessa área, eu falei, aqui, essa churrasqueira tá falando pra mim que tem uma pessoa assim, explosiva e tal. Mas eu não conhecia nenhum e outra. Só que ele se reconheceu. Ele se viu na churrasqueira. E ele começou a consultoria assim. Olhava pra esposa, olhava pra mim, olhava pra ela. Mas quando chegou ali, ele se viu.
Ele olhava pra ela, amor, sou eu, né? Sabe? Foi tão... Mas ele desanimou. Não, ele depois... O que eu tenho que fazer? Ai, Eu vou fazer na churrasqueira e tal. E depois eu vi, eles fizeram aniversário de casamento, assim, começaram a ter, sabe, histórias de conexão. Ela tinha uma foto linda no corredor da casa. Eles saíram um dia pra fazer, sabe quando você faz um ensaio? Uhum. Aí eu olhei e disse pra ela, nossa, que linda essa foto. Ela, ai, mas aquele dia a gente brigou, porque eu não sei... Tem que trocar essa foto. A memória não tá mensagem, legal. a mensagem do casal era de uma Poxa. situação difícil, né? Então ela foi arrumando assim várias coisas e eles têm uma história bonita, assim. Eu vejo que, sabe, deu uma das necessidades da gente como ser humano é contribuição e crescimento. Essas são necessidades do nosso espírito. Uhum. E isso para um relacionamento, sabe, realmente, se você quer um relacionamento que significa unidade, e unidade não significa eu pensar igual a você, é justamente que unidade é um lugar onde as nossas diferenças convivem. E ali a gente se lapida e a gente sai melhor. Isso é unidade. Então, se eu não tenho crescimento nem contribuição para aquela pessoa, é como o nosso espírito pede isso, entende? E tem outras necessidades que são do nosso corpo, enfim, são relacionadas a outras coisas. Mas isso, quando você consegue ver isso dentro de um casal, é além da vida mesmo. É bonito porque isso transmite para os filhos, entende? Vai além de você. Legal. É. Trabalho bonito. Que bonito. Eu acho que a gente já passou de 1 hora já. A conversa fluida, por mim dá pra gente ficar aqui até a noite conversando. Muito bom te ouvir. Nossa, eu tenho infinidade de coisas, assim, ensinamentos de Feng Shui, ensinamentos da constelação, de falar. Eu vi que na tua primeira entrevista vocês falaram de pertencimento. Sim. Né? E, de fato, uma das coisas que a casa guarda, que é na história, por exemplo, na pré-história, quando eram as cavernas habitadas, ela deixa de ser um lugar qualquer, no momento que eles começam a fazer pinturas, a trazer objetos, eles estão colocando a sua identidade lá, entende? Aí fala sobre pertencimento, quem é meu grupo, quem é meu clã, quem é minha tribo, o que eu estou vendo, o que eu estou passando, o que eu estou pensando. E a casa, até hoje, ela não é só um teto. Ela é uma extensão, realmente. Ela fala de identidade, pertencimento, certo? Como que eu vou mostrar isso dentro da minha casa? Quem eu sou? Às vezes, eu recebi muitos clientes. Eu vi isso na revista. Eu vi isso que é tendência. Às vezes falta entender o que você entende como, sabe, a sua expressão no mundo, que às vezes não tá lá na tendência. Então, também é um caminho. A casa te ensina, né? Sobre se expressar também. Isso é uma das leis sistêmicas, pertencimento. Depois nós temos a lei de equilíbrio, de troca, que daí fala das relações. E fala também do seu lugar na casa. Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos. Essa parte é muito importante, né? E às vezes na leitura de imóveis aconteceu também eu fui visitar, aliás, uma pessoa sem ser como arquiteta. Eu foi de visita. Fui visitar porque eu queria comprar algo que essa pessoa vendia na casa dela. Só que eu conhecia a planta daquele imóvel, porque o prédio eu já tinha visitado. Aí eu entrei. E eu sabia que o quarto da criança estava na posição de comando do imóvel. Estava no final? A posição de comando é uma posição dentro do imóvel onde tem que estar ou os pais, ou se for uma empresa, os donos. Se outra pessoa ocupa, a tendência dela é querer falar mais alto do que quem realmente toma a decisão naquele lugar. E estava o quarto da criança. Aí, quando eu cheguei lá, a mãe toda preocupada em fazer as vontades da criança. Mas, enfim, eu não fui lá como arquiteta. Só que... Observou automático. Aquilo eu já sabia que era assim ali, né?
Daí na nossa conversa, ela foi falando coisas assim, eu deixei de trabalhar por causa da minha filha. Caramba. Porque eu quero, sabe? Então, o lugar, a gente saber qual é o nosso lugar na família é muito importante. Isso chama-se hierarquia, não tem a ver com poder, assim, exatamente, mas assim, é o teu lugar, aquilo que te cabe. Então, os mais velhos têm mais experiência, têm mais responsabilidade, têm força de decisão, e os mais novos aprendem. E aí, na planta, falando isso, uma criança tá falando mais alto que os pais ali no caso, né? Então a gente fala de uma inversão de ordem. E tem toda uma disfunção isso na família. Na mesa tem também, né, o local. A mesa Ontem também. eu ainda almocei na casa de um casal de amigos. E aí chegou na hora de sentar, eu não quis escolher a minha posição, porque eu queria primeiro saber onde eles sentavam. Né? Dela, senta. Eu falei, não, vou esperar vocês sentarem primeiro. E dela, não, pode sentar, porque aqui ninguém tem lugar. Ninguém tem lugar aqui, a gente não tem lugar. Eu falei, não, mas senta primeiro, por favor. Porque daí eles foram me colocar, sentar de frente pra onde era a porta, como se onde você estivesse. Aí eu falei, não, então eu vou sentar aqui do outro lado. Eu vim sentar aqui, eu não me senti confortável em me sentar porque eu tive a impressão que aquele local ali teria que ser do dono da casa. Então... Depende se a mesa é redonda, se é retangular, se é quadrada, se ela tem cabeceira, não tem, enfim, tem vários formatos, assim, já fala. Mas numa mesa retangular, por exemplo, uma cabeceira... Era uma mesa literalmente como a gente tá aqui, vamos pôr a porta de entrada ali onde tá mesmo. Uhum. E aí, como eles dizem, não, a gente não tem lugar aqui, ninguém tem lugar pra sentar. Aí, então senta ali, Dini. Eu falei, não, então vou sentar aqui. Daí eu vim sentar aqui onde eu tô. Na verdade, aqui, daí. Existe uma ordem, sim. E a maioria das pessoas também não sabe. E depende do formato da mesa, né? Se ela tem cabeceira, se não tem. Mas normalmente, se aqui tivesse uma cabeceira, sentaria o pai. O homem ali, né, da casa. O pai fala de autoridade. E quando eu descobri isso, eu comecei a lembrar que realmente na minha adolescência eu sempre queria sentar ali, no local do meu pai. Meu pai não deixava. E aí hoje eu penso, ainda bem que meu pai era sábio. E não, esse lugar aqui é o meu, ele nunca deixou ninguém sentar. Uhum. E nem se tivesse visita nem nada, essa cadeira ele sempre pegava. Exatamente. E realmente, já tava no instinto dele, porque ele não sabia disso, mas ele se sentia confortável naquela posição. Isso mesmo. Que bom que ele não deixava os filhos tomarem. Ele te ensinou. E a mesa fala sobre união. Então hoje a mesa às vezes fica lá, é bonita, mas ninguém usa. Então o horário, às vezes, das pessoas fazerem refeições é muito sagrado, é muito importante. Você começa, vem muito assunto, né? Então você consegue entender o que está acontecendo na vida do filho, da esposa, do esposo, só naquelas horinhas ali que você fica. Então é muito sagrada a hora da refeição, que hoje em dia, né, a gente às vezes vende essa hora, né, para outras coisas, mas a mesa fala sobre isso. A função dela na casa é isso. Aí poderia falar, né, o fogão fala sobre o dinheiro. A gente estava falando antes de começar, como eu trato o dinheiro, é como eu trato o meu alimento, né, a comida. O banheiro fala sobre autoestima, que lá dentro eu vou cuidar de mim, como eu cuido de mim. Então se eu entro num banheiro, às vezes dos casais, e ele tá tipo, de qualquer jeito, sabe? É um lugar que você tem um momento teu. Você vai escovar os dentes, vai lavar teu rosto, às vezes você tá triste, às vezes você tá feliz. O banheiro acolhe tudo isso. A gente chora no chuveiro, a gente ri no chuveiro, a gente canta. Enfim, o banheiro fala muito sobre autocuidado, né? Então, e ele também tem a ver com prosperidade. O banheiro também. O banheiro também tem a ver com prosperidade. Então, metais vazando, chuveiro pingando. Resolve. Por favor, resolve. Os metais, eles controlam o fluxo de água, certo? E se eu não tenho esse controle do fluxo de água, estou jogando água fora, e a água tem a ver com prosperidade. Um dos elementos, uma das visões da prosperidade é, por exemplo, uma cachoeira, que é aquele fluxo infinito de água, enfim. A água tem a ver com isso. Então, um banheiro com coisa pingando, vazando, qualquer coisa de vazamento dentro da casa. Pois é, infiltração. A infiltração deve te trazer
alguma coisa negativa ali por trás, né? Às vezes ela é, digamos assim, estrutural, enfim, tem algum movimento de água que você não tem alguma falha em drenagem e tal. E tem outras coisas que estão relacionadas à tubulação hidráulica mesmo, a parte hidráulica. Aí depende qual é a infiltração que você está falando, mas onde a gente tem água vazando, aí que a gente está falando de hidráulica mesmo, está relacionado a dinheiro. E outros tipos de infiltração, às vezes tem outras questões. Legal, interessante. Dá pra ir longe nesse assunto, né? Dá. As portas falam sobre transição, o lado externo, o lado interno. Então, como eu passo, quando você passa uma porta, o que você deixou de lá de fora e o que você está deixando lá de dentro, sabe? Quem eu sou quando passo nessa porta. As portas falam sobre transição de energia, o espaço que é interno da casa, quem é o que eu sou lá fora. Não tem assim, quando você chega aqui em casa, deixa eu tirar tudo, sabe? Alívio. Isso, então, transição. E também, se fosse relacionado ao nosso corpo, é como se fosse a boca. É uma entrada de energia para a casa. Então, por isso, a porta principal é muito importante, que ali começa o fluxo de energia. Então, se tem porta que não abre, porta que bate nas coisas, aí eu estou interrompendo esse fluxo também. As janelas falam sobre o olhar para o mundo, que é como a gente olha o mundo. É por onde nós olhamos o mundo. Então, uma janela que não abre, trancada, quebrada, suja. Como se eu tivesse limitado, então não consigo. Aí eu tô falando olhar longe. Isso, tô falando sobre visão de futuro também, sobre filhos. Sobre filhos? Sim, porque futuro é ligado à nossa vida futura, né? Aquilo que eu produzo, filhos, projetos. Então eu tenho, tá nublado aquilo. As janelas falam sobre isso. Telhado, o chão, o piso. Tô reformando, já reformei vários imóveis com um piso soltando. O que é isso, sabe? Essa insegurança de pisar onde eu tô caminhando, o que eu tô fazendo, a pessoa tá insegura. O piso fala sobre isso. As paredes, o revestimento é como se fosse a nossa pele. Então sempre tem uma relação com o corpo, sabe? E aí a gente consegue alinhar essas duas coisas, esses dois mundos, porque é sobre você, é um espelhamento só. Né? A gente coloca, você vende aí, vamos dizer que surgisse para você agora vender um prédio na planta. Daqui a pouco ele tá em pé, tá tudo zerado, mas cada pessoa vai configurar de um jeito. Então cada pessoa tá falando sobre si. Sim. De um jeito único. Mas numa mentalidade parecida, porque são plantas iguais. Entende? Tipo, os banheiros estão plantados no mesmo lugar, a porta de entrada, porque tem coisas que você não consegue mexer. Não é difícil. Mas vai ter objetos ali que vai trazer um pouco da personalidade de cada um, né? Isso, exatamente. Por isso, se você aplica esses ensinamentos, aí você consegue tirar uma visão melhor, sabe? Para caminhar na vida. Porque aquilo, na verdade, é um espelho de como você vê o mundo, de como você anda no mundo, como você trata o dinheiro, como você se trata, como você trata o outro, o que você pensa dos seus pais, né? Que é 50%, eu sou 50% cada um. Então, se eu falo do meu pai, se eu julgo meu pai ou minha mãe, eu tô me julgando. Exatamente, eu nem me aceito também, né? Enfim, na casa dá pra ler tudo isso. E também projetar de acordo para que eu cresça, sabe? Eu quero me desenvolver mais, quero construir alguém melhor. Certo? Sou eu que vou fazer isso. Não dá pra terceirizar. Legal. Grazi, vontade de te levar junto em cada casa que eu vou agora. Mas muito bom te ouvir. Muito bom conhecer um pouco mais desse universo. Saber que eu pouco sei agora. E realmente levar a arquitetura sistêmica pra frente, sabe? Fiquei com muita vontade de falar mais disso pras pessoas. De falar disso para quem constrói, principalmente, né? Então, e para quem vai comprar realmente, para aquela pessoa saber que vai influenciar a vida dela, ela escolher a posição daquela planta do jeito que ela tá vendo. Então,
Eu tenho um projeto do livro da arquitetura sistêmica de Sua Casa Fala, eu estou escrevendo isso. Não sabia. Porque se alguém me pergunta, tem bibliografia? Tem bibliografia de Feng Shui, tem bibliografia de constelação, tem bibliografia de arquitetura. Mas eu uni isso numa forma de trabalho, eu estou escrevendo sobre isso. Grazi. E que eu acho que o próximo passo agora para mim, eu tô com atendimentos, assim como eu fiz a palestra, né? Tô criando essas coisas. E às vezes o nicho imobiliário, o nicho da construção, o nicho dos arquitetos são comunicações, são necessidades diferentes. Então é um mercado bem amplo assim para falar sobre isso. Quando eu tiver com o livro pronto, por favor, volte pra gente falar sobre o livro. Sim, vou. E tenho bastante projetos assim esse ano. Esse ano eu quero concluir essa questão das palestras, como eu te disse, comecei esse ano, né? E construir o livro, trazer essas experiências que eu tive de atendimento, que são vários casos, entende? E as pessoas se identificam. Poxa, eu tenho essa situação aqui e dá para ver isso mesmo, dá para ver, trazer esses exemplos, né, para as pessoas. Mas tem uma infinidade aí, como eu te falei, de profissões trazendo essa nova visão, trazendo mais amplitude e se conectando melhor com as pessoas, trazendo mais propósito. Que bom. Isso é bom. Sim. Mais consciência, né? Aquele algo maior. Que tá fazendo. Exatamente, o compromisso com algo maior. Então, eu vou te liberar, porque a vontade é de ficar aqui te perguntando até de noite, mas eu vou te liberar, mas eu já vou deixar esse convite realmente para você voltar mais à frente novamente, principalmente quando eu tiver com o livro aí, para compartilhar